levam ao mesmo fim. Independente de que você tenha várias igrejas, né? É como se houvesse uma fragmentação dentro do próprio cristianismo. Você tem várias igrejas de várias denominações, mas cada uma tem uma ideologia, né? Porque nem todas as igrejas têm o mesmo pensamento, seguem a mesma doutrina, mas no final todos vão convergir para o mesmo fim, que é o encontro com Deus. A religião tende a isso, ao reencontro com Deus. Isso é um pensamento que não é correto assim. Eu acho que você conhece a Deus e é salvo quando você cumpre a palavra dele, faz as vontades de Deus, né? Isso é o pensamento adequado. Aqui na revista também, no tópico 1.2, fala sobre o humanismo, né? Ele está descrito dessa maneira: o humanismo caracteriza-se pela deificação da humanidade. O homem, de acordo com essa crença, estaria no centro de todas as coisas e seria a finalidade de todas as causas. Na pós-modernidade, essa concepção foi sobrevalorizada, passando a influenciar também a Igreja de Cristo. A tônica da mensagem do Evangelho está sendo no homem. Algumas doutrinas bíblicas, inclusive, foram amenizadas no intuito de tornar mais palatável a mensagem da salvação, como, por exemplo, o pecado, a regeneração, o juízo final e o inferno. Então, amados irmãos, aqui fala sobre o humanismo, que, como aqui já falou, é colocar o homem em voga, em evidência. O homem é deificado, a deificação do homem. O homem coloca-se no papel de Deus. Tudo é para o homem. O homem tem o direito de fazer todas as coisas, porque ele é a causa do planeta. Tudo gira em torno do homem. A Bíblia fala que todas as coisas são para Deus. Então, apesar de Deus ter nos colocado aqui, nós temos que ser mordomos de Deus, cuidar do planeta, cuidar das coisas de Deus e sabendo que nós vamos dar conta de tudo isso a Ele. Então nós somos coadjuvantes aqui nesse planeta. Nós não estamos no papel de Deus, não é tudo para a gente. Tem um limite também para isso. Isso está sendo sobrevalorizado e é como realmente se fala, porque antigamente nas igrejas tinha uma liturgia diferente, uma doutrina diferente. As igrejas se adaptaram à forma que o homem, para poder atrair pessoas. Então, às vezes a pessoa não podia usar uma calça jeans. Não que isso seja pecado, mas só como exemplo. Hoje em dia já pode. A pessoa não podia usar um anel. Hoje em dia a pessoa já pode usar um anel. Não podia se pintar. Hoje em dia as mulheres já podem ir para a igreja pintada. Mas isso é o de menos. Aqui o que ele coloca como cerne realmente é que você amenizou questões como pecado. Dificilmente num culto público você quer falar coisas que alegram o público, né, os irmãos. Você não vai falar sobre pecado, sobre fornicação, sobre inferno, juízo final. Você tem que falar palavras de vitória. Então, é assim que o humanismo está entrando dentro da igreja. Nesse mesmo tópico, 1.2, ele fala sobre a pós-modernidade. Então, o que é pós-modernidade? Assim, eu vi uma definição que eu achei bastante interessante, que a pós-modernidade ela é a recusa de narrativas longas sobre as coisas. Ou seja, nada alongado, é tudo fast food, é tudo rápido. Ninguém quer perder mais de 2 horas com um pensamento, porque vai surgir outro pensamento melhor. Já o pensador polonês Zygmunt Bauman, que é o maior pensador a respeito desse assunto na atualidade, ele fala que a modernidade líquida, ele chama de modernidade líquida, outros já chamam de ultramodernidade. Então, na pós-modernidade, tudo é mutável. É como se a cada 2 horas você deixasse de acreditar em algo porque apareceu algo melhor, né? Quem lembra do Orkut, do MSN? São coisas que já passaram. Então, a pós-modernidade ela nasce com a proposta de aperfeiçoamento constante das coisas, mas isso é um problema porque
As coisas podem ser aperfeiçoadas, sempre, mas a gente não pode ser totalmente aperfeiçoado. Então isso causa um paradigma dentro do homem, né? Um sentimento de instabilidade dele não saber para onde ele vai, né? O Estado já não se compromete tanto com o homem. Tudo isso é a pós-modernidade. Relações rápidas, relações fluidas, tudo líquido, não tem mais nada sólido. Se você pegar um líquido e colocar num recipiente, ele vai tomar a forma daquele recipiente. Já o sólido não. Hoje você não consegue pegar na sua mão aquilo que você entende por sua família. Então na pós-modernidade eu preciso ser light, eu preciso ser leve, eu não posso me posicionar, eu não posso ter opinião. Porque quem quer ter personalidade hoje em dia? Personalidade é trauma, né? Você precisa ser leve, você não pode ser pesado. Então a pós-modernidade, assim, se você for resumir, é aquele lindo jardim que você olha da sua janela, mas quando você desce lá, você vê que todas as flores são de plástico. É tudo visual. Porque um jardim onde todas as flores são de plástico é um deserto, não é um jardim. Então você não está atravessando a primavera, você está atravessando o inverno, um deserto. A pós-modernidade, ela joga muitas propagandas, como se aquele consumismo exacerbado fosse trazer um benefício para o homem. Mas o homem está atravessando um deserto. No tópico 1.3 fala sobre o relativismo e diz que de acordo com essa crença todos os pensamentos são válidos, pois estes se alteram de acordo com a época, lugares e grupos sociais. Pode-se afirmar assim que o relativismo tem uma única certeza absoluta, não existem certezas absolutas. Então isso tende a causar um paradoxo também dentro do homem, porque se não existe certeza absoluta, se tudo é relativo, nem tudo é relativo. Então tenta se relativizar as coisas, dizendo que você crê que Jesus morreu na cruz, isso é relativo, isso pode ser uma história. Você crê que a Arca de Noé realmente existiu, isso pode ser um mito, uma história. Então o relativismo ele vem com essa força, esse pensamento. E a igreja tem que se posicionar dentro do mundo como? Não só de vãs palavras, porque as palavras elas se vão. Nós temos que ter atitudes concretas de como que a igreja faria para ganhar pessoas nesse presente século, nesse presente tempo, mostrando que nós somos um grupo coeso, unidos, e os frutos da nossa vida, do nosso trabalho. Nossa, aquele rapaz é um rapaz abençoado. Olha como ele se saiu daquela situação. Então, colocando nas mãos de Deus, não na força do nosso braço. Porque as pessoas hoje em dia são compartimentadas. Ela é uma na casa dela, ela é uma na faculdade, ela é uma na igreja. Ser cristão durante 2 horas num dia de domingo na igreja é muito fácil, mas é na nossa vida que nós vamos mostrar quem nós somos. Né? Então, irmãos, essa pequena contribuição que eu queria deixar aqui. E eu agradeço a todos que viram essa aula e que Deus possa abençoar cada vez mais.